Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, é óbvio, tá? Eu quero aqui encerrar esse debate, tá? Eu quero encerrar esse debate. Não que eu não queira mais falar desse assunto, mas que é um assunto desgastante, que nem eu já disse nos outros vídeos e lives. Eu perco inscritos, eu perco apoiadores, eu me incomodo com gente que gosta de mim, que gosta do meu trabalho. E é normal, tá? Porque a gente apanha tanto, a gente acaba se filiando a determinado conjunto de ideias, né, como uma forma de ter um grupo para resistir nessa luta. E às vezes quando a gente tem questões caras para nossa luta, confrontadas, a gente pode entrar em negação, né? Eu também posso ser vítima disso, enfim. E o lance todo que eu estou falando é o debate envolvendo a auditoria cidadã da dívida, tá? Se você está perdidaço no rolê, não está entendendo nada, tá chegando agora nesse vídeo, Mauro Lopes, apresentador do programa Manhã Brasil, lá do canal de Jones Manuel, me questionou a respeito da auditoria cidadã da dívida numa entrevista que eu dei lá, e eu reapresentei uma crítica que eu partilho, não é só minha, antiga já em relação à interpretação da mecânica da dívida dada pela turma da ACD, né, que é esse coletivo da auditoria cidadã da dívida, que faz um trabalho de 25 anos, que oferece cursos debatendo a questão da mecânica da dívida e prega uma auditoria da dívida pública como uma forma de empoderar mais o Estado brasileiro e fazer com que o Estado não entregue tanto, né, do esforço do produto nacional para os grandes capitalistas e que assim se possa investir mais em saúde, educação, infraestrutura, etc. Tá? E eu tenho uma crítica a isso bastante contundente, porque eu acredito que esse remédio proposto pela turma da ACD mataria o doente. Por quê? Porque fazer uma auditoria, né, pura e simplesmente, mesmo que se consiga capital político no Congresso para fazer isso, o resultado prático seria o aumento do esforço para o pagamento da dívida, seria a inflação, seria a carestia, desemprego, menor nível de atividade, ou seja, o chicote estalaria mais forte no lombo do trabalhador e os bancos ganhariam mais ainda com a elevação da taxa de juros, uma vez que isso produziria uma elevação da taxa de juros, quem paga o juro é o pobre, quem ganha com o juro é o banqueiro. Então vejam, um remédio proposto pela auditoria cidadã, na minha avaliação, produziria o efeito contrário àquilo que eles pretendem. Tá? Então prejudicaria ainda mais os trabalhadores. Então essa é a base do meu argumento e por isso que eu acho que a gente tem que desconstituir essa ideia, porque não é uma boa luta a ser lutada no momento, tá? Então não é nada pessoal. Então aí tem o primeiro ponto, antes da gente começar o vídeo. Para quem acompanhou todo o debate, né, a primeira minha exposição lá no Mauro, depois o vídeo resposta que a Fatorelli fez para mim, depois o vídeo que eu fiz reagindo ao vídeo resposta da Fatorelli, e depois esse debate e finalmente esse vídeo aqui. Eu quero pedir desculpas, tá, à Fatorelli e a todos os envolvidos na ACD, por eu não ter conseguido manter a paciência ao reagir a um vídeo de 2 horas da Fatorelli, tá? Eu acho que eu consegui segurar minha onda nos 45 primeiros minutos, tá? Mas dali em diante eu perdi a paciência, tá? Com um nível atroz de ignorância comprometida, despejada ali pela Fatorelli. Veja, eu não estou aqui fazendo um xingamento quando eu falo ignorância comprometida. Por favor, não me entendam desta maneira. Aliás, eu quero aqui fazer um pedido também, antes de começar a nossa reação. Não xinguem a Fatorelli. Não xinguem ninguém da ACD. Não ofendam no nível pessoal. Por favor, não precise ir lá nos vídeos fazer campanha contra. Não precisa ficar agredindo a moral e etc. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Esse expediente eu até tolero, né, na retórica do jogo político contra nazifascistas, que são nossos inimigos, né, que são nossos inimigos e que a gente combate, né, sejam eles de qualquer pelagem, sejam eles de qualquer tonalidade. Tá? A Fatorelli eu entendo, como eu disse nos vídeos anteriores, quero crer se tratar de ignorância comprometida. E o que eu quero dizer com ignorância comprometida? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que há um desconhecimento a respeito
da dinâmica da dívida, do sistema da dívida, então uma ignorância a esse respeito, e que no momento está comprometida. Por quê? Porque é um projeto, um coletivo que trabalha há 25 anos e que oferece curso, e como admitir que depois de 25 anos eles ainda não conseguiram compreender um dos pontos elementares do mecanismo que eles avaliam. Vocês entendem? É só isso que eu estou tentando demonstrar, e para mim ficou muito claro na resposta que ela deu à minha pergunta lá no debate da Fatorelli com o Paulo Clias no programa Manhã Brasil. Isso ficou cristalino, ficou evidente que o meu ponto está absolutamente correto. Tá? Eu fiz uma simples pergunta, ela tentou responder e demonstrou total ignorância a respeito do que eu perguntei. Tá? Então, como eu disse no vídeo que eu reagi, a Fatorelli não está nem errada. Ela não está nem errada, ela simplesmente não sabe do que está falando. E é uma pena porque muita gente acredita. Eu decidi estudar moeda e, portanto, a dinâmica da dívida, porque é a mesma coisa. Há, sei lá, mais de 5 anos, acho que uns 7, 8 anos atrás, acho que mais, o canal está com 10 anos, 8 ou 9 anos atrás, eu comecei a me debruçar sobre isso. Não é fácil de compreender os meandros desse sistema da dívida, porque ele é ocultado pela ideologia propositalmente, para que a gente não perceba como ele funciona. Você vai nos livros, você tem que juntar um enorme quebra-cabeças, porque em nenhum momento está claro isso, do início ao fim. Tem um texto que eu utilizo, tá? Um professor, um macroeconomista, tá? Que não tem nada a ver com o MMT, isso é uma outra bobagem, eu fico dizendo que eu estou defendendo MMT, isso não é MMT. MMT é outra coisa, já falei nos vídeos, tá? Isso é muito anterior a MMT, aliás, isso é anterior a Keynes, tá? Então, assim, não, tá? Fernando Cardan, não sei como é que se pronuncia, se eu não me engano é o autor do texto que eu sempre utilizo, porque tem vários autores que tratam disso, tá? Dessa dinâmica da dívida. Mas esse texto que eu utilizo normalmente, que é um manual de economia política, é o que tem mais didaticamente exposto, vai? Talvez ali vocês consigam entender, tá? O pessoal está pedindo para eu fazer curso sobre isso, eu já fiz, mas posso voltar a fazer. Tem inclusive gratuito aqui no meu canal, não precisa pagar. Esse é um outro ponto, tá? Uma galera criticando muito o curso o tempo todo oferecido pela Fatorelli. O problema não tá nela oferecer curso, tá, gente? Não tá. Eu acho que todo trabalhador deve receber pelo seu trabalho. Vocês entendem isso? Então, assim, tem professores, tem gestores, tem administradores, tem equipes envolvidas para que esses cursos aconteçam. Essas pessoas estão trabalhando, é justo que elas recebam. O ponto é esse, tá? O que é curioso é como que eles dão um curso de algo que eles não conhecem bem. Isso é um pouco preocupante. Tá? Então, o fato deles vender curso também não é um problema, tá, gente? O trabalhador tem que receber pelo seu trabalho. O que me preocupa é eles oferecerem cursos sobre o sistema da dívida que flagrantemente eles não conhecem bem. Isso ficou muito claro no trecho que nós vamos reagir aqui, tá? E como esse é o meu objeto de estudo, moeda, capital, luta de classes, dívida pública, tudo isso é a mesma coisa, ou no mínimo está bastante fortemente interligado, eu tenho que reagir a isso, porque se eu tenho como uma das funções principais do meu canal ajudar as pessoas a entender essa dinâmica, esse grupo mistifica essa dinâmica, sabe? Faz o entendimento dessa dinâmica ficar muito mais difícil. Por quê? Porque eles não entendem essa dinâmica, vão explicar e atrapalham quem está tentando explicar, porque eles não sabem a explicação. E como eu estou tentando explicar, é um grupo que me atrapalha. Entenderam? E, de novo, não tem nada a ver com MMT, tá? Como eu disse, isso aí vai estar lá em Aba Lerner, se eu não me engano. Tá? É anterior a Keynes até, tá? O que acontece é que keynesianos, pós-keynesianos, né, a turma da MMT, e outros, tá, neoclássicos, partilham de parte dessa descrição, porque essa descrição é uma descrição, é simplesmente você olhar a dinâmica da dívida e dizer como é que ela funciona. A partir daí, dá para fazer uma série de proposições.
né? A MMT faz as suas, os neoliberais fazem as suas, os keynesianos de esquerda fazem as suas, os keynesianos de direita fazem as suas, eu como marxista faço as minhas, outros marxistas que também entendem a dinâmica da dívida dessa maneira também fazem as suas. Aí o que você vai fazer a partir do entendimento da descrição deste processo, bom, aí é com você. É com você, tá? O problema é que a Auditoria Cidadã da Dívida mistifica esse processo, tá? Mistifica, confunde e não explica, tá? Então, por favor, não há problema em eles vender curso, o problema é eles vender um curso do que eles não sabem explicar. E segundo, não ataquem no pessoal a Fatorelli, nem ninguém da ACD, tá? Eu acho que a gente tem a verdade, a razão do nosso lado, tá? A materialidade do nosso lado, a gente pode lutar com isso, vamos atacar no argumento, tá bom, gente? Falei já pra caramba, sem mais enrolação, tá? Vamos assistir aqui o trecho em questão. Bora pro vídeo. Há algumas questões aqui que eu queria colocar. Vou colocar duas para Maria Lúcia, que me parece que tem mais a ver com ela, e depois uma para o Paulo Clias, quando for sua vez. Paulo, tá aqui, ó. O Cauê Cavalcante diz, sistema da dívida, que foi como a Maria Lúcia terminou, né, falando do sistema da dívida. Não é capitalismo o nome, ou outro nome, do sistema da dívida? E o Humberto Matos faz a seguinte pergunta para você, Maria Lúcia. Como o Banco Central faz para estabelecer a taxa básica de juros? Vejam, antes dela responder, essa pergunta eu pensei nela porque eu queria ser o mais direto possível para provar o meu ponto. Porque, gente, o sistema da dívida é o sistema que estabelece a taxa básica de juros na economia capitalista. Só isso, tá? Então eu perguntei diretamente, olha, Maria Lúcia, como que o Banco Central estabelece a taxa básica de juros? Ora, uma pessoa que estuda o sistema da dívida deve saber, tem a obrigação de saber, que o sistema da dívida é um sistema utilizado para estabelecer a taxa básica de juros. Como eu queria demonstrar que ela não sabe, que ela não está nem errada a respeito do que ela está tentando argumentar, eu fiz essa pergunta, tá? Vamos ver a resposta dela aqui. Então tá aí, temos agora então 5 minutos da Maria Lúcia, por favor. Sim, em primeiro lugar, em respeito ao meu companheiro de debate aqui, Paulo, eu queria comentar 2 ou 3 coisinhas. Eu concordo inteiramente com você quando você fala que a dívida ela deveria ser um instrumento de política econômica importantíssimo. Ela é um instrumento. A questão é que hoje, quem é que instrumentaliza a dívida? Faria Lima, Banco Central Independente, taxa de juros estabelecida a partir de boletim Focus, que reflete a ideologia do mercado. Então, hoje, esse instrumento de política monetária é controlado pelo capital. Tá? Eu acho que dá para a gente controlar esse instrumento de política monetária, porque ele não deixa de ser um instrumento de política monetária. O Banco Central continua fazendo política monetária. Tá? Eu acho que a gente tem que tomar esse instrumento de volta para que ele seja uma política de governo. Um governo eleito, se for o caso, numa democracia burguesa. Um governo popular, se for o caso, numa ditadura do proletariado. Como é no Japão, que você deu o exemplo. Concordo também com você, Paulo. No Japão é mais de 200%. E o que fazem com a dívida lá? O que é o Japão? Aquela ilha perdida no meio do oceano, com um clima horroroso, isolado de tudo, não é mesmo? E olha o desenvolvimento socioeconômico do Japão. Lá... Eu não vou entrar no porquê que o Japão é desenvolvido e porque isso não chega a ser nenhuma simplificação, tá? Eu acho que é pior do que isso, mas enfim, vamos ver se ela fala do que eu perguntei. Usam a dívida para investimento. Investimento socioeconômico. Aqui, como diz, eu considero ele o meu mestre em macroeconomia, o professor Miguel Bruno, que dialoga muito com a gente, já fez várias lives conosco, eu considero um grande amigo. Ele fala, a dívida pública interna tornou-se essencialmente um instrumento de acumulação rentista com taxas de juros anômalas para transferir recursos. É isso, tá?
Taxa de juros é o problema, há uma grande transferência de recursos, enriquece os mais ricos. Verdade, 100% certo. Nem chega perto do ponto que eu estou discutindo. Mas vamos lá. Curso do orçamento público para elites rentistas proprietários dos grandes bancos. Com esse objetivo rentista, o endividamento público interno brasileiro tem mantido a liquidez da economia muito baixa, Isso. o que encarece o crédito para o consumo. Isso. Por que a liquidez fica baixa? Hã? Por que a liquidez fica baixa? Para forçar uma taxa de juros alta, né? Taxa de juros é o preço do dinheiro a prazo, taxa de juros é o preço do dinheiro a prazo. O Banco do Brasil força uma taxa de juros alta, para fazer isso ele tem que retirar a liquidez do mercado, então ele coloca títulos públicos no mercado para que esses títulos possam ser comprados com moeda. Então você tira moeda vendendo títulos. É que nem eu falei lá, claro que eu me irritei bastante, mas gente, tipo, a política monetária está sendo esfregada na cara deles. Tá ali, tá na frente deles, que isso é política monetária, estabelecimento de taxa de juros. Eles estão vendo a dinâmica acontecer, estão comentando sobre a dinâmica e não conseguem entender para que essa dinâmica serve. É por isso que é de arrancar os cabelos. Uma pessoa que estuda isso, que sabe que esse é o centro do debate, arranca os próprios cabelos ouvindo esse tipo de coisa. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Para o investimento produtivo, inviabilizando a formação de capital fixo, né? Perfeito. Trata-se de uma dívida estritamente financeira, com o objetivo de reproduzir a acumulação rentista, obstaculizando o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. A população precisa ter consciência disso, e a CD, a Auditoria Cidadã da Dívida, certamente contribui para isso. Então, eu cito esse brilhante macroeconomista, professor da UFRJ e doutor, né, em macroeconomia, porque é uma fala que ajuda nesse debate. É porque eu disse que eu não conhecia nenhum macroeconomista, por isso que ela está falando isso, sabe? E também, assim, a galera acha que o xingamento é só quando a pessoa grita, quando a pessoa fala, né? Esse modo passivo-agressivo, fazendo claramente questão de não citar meu nome, respondendo às minhas críticas, sem citar que foram as minhas críticas, sabe? Eu acho uma postura desonesta para o debate público. Tá? A dívida externa, o Brasil devia menos de 20%, Paulo. Os outros 80% era dívida privada, que foi embolada na pública e depois transformada em interna. Tá? Realmente, eu concordo com você lá na estatística, 96% em reais. Só que disso aí, quase 10% dos títulos da dívida interna estão nas mãos de estrangeiros. Que especulam. Sabe, assim, tudo isso, gente, ela tá soltando coisas soltas que circundam o tema, mas vocês repararam, ela não respondeu a pergunta, nem começou a responder, aliás, ela em nenhum momento até agora falou a respeito da pergunta, tá? E, de novo, eu fiz essa pergunta porque ela é extremamente elementar. O sistema da dívida é o sistema que estabelece a taxa básica de juros. Ora, um grupo que há 25 anos estuda o sistema da dívida tem obrigação de saber disso, tá? Vamos continuar. Aqui, e ganha os maiores juros do mundo com isenção tributária, não paga nem tributo. Para estrangeiro é isento o rendimento. Tá? E temos também dívida externa em reais. Você sabe disso, o Brasil fez lançamento de títulos em reais lá fora. Então, hoje, aqueles conceitos que a gente aprendeu nos livros, que dívida interna é dívida com residentes no país, e aquilo lá já não vale mais. Hoje em dia, a dívida interna está na mão de estrangeiro. Então, assim, gente, dívida interna, tá? Desculpa, eu tenho que parar, porque, assim, o meu objetivo é explicar essas coisas, ela tá complicando. Dívida interna é uma dívida expressa na moeda que a gente emite, tá? Se quem carrega essa dívida é estrangeiro, é outro papo, tá? É isso, a dívida interna é uma dívida em reais, dívida externa é uma dívida em dólares. É simples, não precisa complicar, tá? Não precisa complicar. Não é? Então tá assim. Então, usar a dívida como instrumento de política pública, Paulo, é tudo que a gente quer. E quando a gente ataca o sistema da dívida, os mecanismos, o uso de bolsa banqueiro, quando você falou que o estoque é 7 trilhões, você não considerou os mais de 2,5 trilhões de título que o Tesouro doa para o Banco Central.
e que é tido. Não tem doação nenhuma, eu já expliquei no outro vídeo, né? É um instrumento de política monetária. Só vamos entender mais uma coisinha. Essa dívida é a moeda nacional, tá? Então aí, galera, vamos entender uma coisa. Por que a dívida sempre cresce no capitalismo? Porque o estoque de moeda nacional tem que crescer. Porque há uma elevação do nível de produto. Se há uma elevação do nível de produto, necessariamente há a necessidade de uma elevação do nível de moeda. E, portanto, do nível de dívida. Porque a moeda é a dívida. A moeda fiduciária é uma moeda dívida, gente. É literalmente isso. E por isso que a gente fica tão pasmo de tamanha ignorância. Então, o que ela está sugerindo? Que nós comecemos a enxugar mais ainda a moeda? Estoque de moeda? Isso não elevaria ainda mais a taxa de juros, que é o pobre que paga? Sabe assim, é triste, na verdade, é triste, gente. E a indignação desse grupo comigo, não sei, tá, gente? É só uma elucubração aqui. Deve ser porque eu atrapalho a vida deles, né? Porque o que eu tô dizendo é, gente, não tem pé nem cabeça o que essa turma tá falando. E aí tem um monte de gente comprometida a nível de trabalhar a vida inteira nisso, de ter sua carreira montada em cima disso. E aí talvez fique com medo de eu desmontar a carreira, né? Talvez seja esse o medo. Mas aí, gente, desculpa, eu não tenho culpa. Porque eu não posso, a fim de preservar um grupo específico, um coletivo específico que empenhou a sua vida a partir do entendimento errado de uma dinâmica, eu não posso prejudicar todos os trabalhadores que eu estou tentando aqui explicar como é que funciona o sistema da dívida. Eu não posso prejudicar. Para salvar um grupo que entendeu errado uma parada e 25 anos estuda de forma errada uma coisa. Eu não posso, simplesmente por pena de pessoas que, enfim, podem ser honestas, comprometidas, etc. Eu não posso, sabe? É simples. E que paga juro, então tem que ser computado no estoque. O estoque está quase 10 trilhões. Pagando juro. Né? E desse juro, a maior parte nem aparece como juro lá no sistema CIOP, que o Tesouro Nacional, que eu respeito profundamente, mas o CIOP, coordenado pelo Tesouro Nacional, coloca lá só um pedacinho como juro. Ano passado colocou 359 bilhões como juro. E o resto? Colocou como se fosse rolagem ou amortização. Então, a maior parte do juro está maquiado. Isso demanda uma auditoria. Por isso é que a gente, por conta dessas confusões todas e por conta do sacrifício social do povo brasileiro, um povo que nasceu num dos países mais ricos do mundo. Isso é outra coisa, um monte de apelo moral, sabe? Quem viu a entrevista toda, ela escorrega em orientalismo, tá? Que é uma forma extremamente preconceituosa, tá? Né? Você sabe bem do que. Fazendo apelo moral, usando, né, todo o artifício moral para falar de dívida, de endividamento, de pena, de, sabe? O que é ainda mais triste, é triste, gente, é triste. Porque, tipo assim, vamos apelar pro sentimentalismo em quem está assistindo, a fim de confundir essas pessoas. Porque ela não respondeu ninguém. Vocês vão ver, uma hora tem que colocar de novo a pergunta, e mesmo quando ela fica numa situação que ela é obrigada a falar alguma coisa em relação à pergunta, ela não responde. E não responde por um motivo muito simples. Ela não sabe. E é triste, gente. Sabe? Você vai lá e faz uma pergunta mais elementar possível a respeito do tema que ela supostamente estuda há 25 anos e ela não sabe. Sabe? É isso que ficou evidente para todo mundo. E vive numa injustiça que chega à barbárie em vários lugares já, é que a Auditoria Cidadã vem fazendo o trabalho que faz, com campanhas populares, inclusive a campanha para limitar juro em lei, como 76 países do mundo limitam, e curso. Eu aproveito esse último segundo aqui, Mauro, para dizer que a Auditoria Cidadã tem um curso novo, as inscrições terminaram ontem, mas nós vamos aceitar inscrições até semana que vem, durante a primeira semana de aula, porque dá para a pessoa ainda recuperar. O nosso curso pede sim uma contribuição, porém,
é uma contribuição módica de R$600, para estudante é 300, e quem tiver em dificuldade, tiver desempregado, tiver com alguma dificuldade, lá no formulário, gente, tem a possibilidade de ter mais desconto ainda e fazer até de graça, porque o nosso objetivo não é lucro. Mais de 99% do coletivo da Auditoria Cidadã é de voluntários e voluntárias como eu. Nós temos apenas uma equipe de 4 pessoas contratadas. 4. Então, e são mantidas com doações. Não são mantidas com nenhum financiamento aí de, entendeu? Questionável, não. São mantidas com doações de entidades de trabalhadores e doações de pessoas físicas. Tá legal. Então, eu faço aqui a propaganda do curso, acesse auditoriacidadã.org.br para acessar o nosso curso. Feito o comercial do curso. Sim. Vamos para o Paulo. Paulo, eu queria colocar para ti esta pergunta do... Ele vai voltar na pergunta, então nós vamos pular aqui, assim, eu não estou aqui para avaliar a participação do Paulo, tá? Aliás, quero aqui também dizer que eu errei, né? Eu tinha apostado que a Fatorelli ou não ia debater, ela não só foi como foi debater. Então, vamos admitir aqui, eu errei, tá? Eu achei que ela não iria debater, tá? E eu não vou avaliar a participação do Paulo, tá? Enfim, o Paulo estava lá para defender o que eu penso, mais ou menos, né? Assim, não pensamos absolutamente igual, mas enfim, ele estava lá para rebater, vamos dizer assim, a auditoria, tá? Então não vou ficar avaliando a participação dele aqui, tá? Só quero chamar a atenção para um ponto que ficou evidente para todo mundo que assistiu, né? Ela sequer citou a minha pergunta. Isso por si só já é constrangedor, tá? Como eu disse, eu fiz uma pergunta extremamente elementar da questão mais básica possível envolvendo a dinâmica da dívida pública, tá? Que é o estabelecimento da taxa básica de juros, que qualquer pessoa que estuda isso tem a obrigação de saber. Ela falou de 1 milhão de outras coisas, tá? De tudo um pouco, tá? E sequer chegou perto de responder a pergunta. E não respondeu a pergunta do outro rapaz também, tá? Não respondeu pergunta nenhuma, tá? Vamos ver se eu acho aqui o trechinho. Aí a Vivi pediu perdão pela insistência, com perdão da insistência, você poderia fazer novamente o superchat do Humberto para eu entender como a Maria Lúcia, né, entende que é feita, que o Humberto tinha perguntado como o Banco Central faz para estabelecer a taxa básica de juros. Então, já podia juntar as duas coisas, a gente está caminhando para o final, tá? Acho que vai ser já, são 9h20, o tempo voou, gente. Então, fica a última intervenção da Maria Lúcia e depois do Paulo. Claro, Maria Lúcia, vai lá. Essa já é a última? Essa é a última rodada. Ah, então. Olha, então, para ser bem ligeira aqui, a taxa de juros, né, estabelecida pelo Banco Central, que ficou lá atrás, é estabelecida com base em mentiras. Em primeiro lugar, o Copom, que é a própria diretoria do Banco Central, se reúne e baseia sua decisão em expectativas do mercado. Isso está em ata. E eu recomendo ao Humberto para ler lá o artigo Desmontando as Mentiras da Diretoria do Banco Central, usadas para elevar a taxa básica Selic, um artigo que nós publicamos em novembro, está lá no nosso site. Trecho da ata, o desmonte do trecho, com base, tem links, tem tudo que não dá tempo de eu falar aqui. Além... Tá bom. E era só isso que ela não vai explicar, tá? Ela falou que é uma mentira, e aí depois ela vai começar a falar de várias outras coisas, etc e tal. Mas vejam bem, tá, gente? Todo mês tem reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e aí eles decidem qual vai ser a taxa de juros. Se ela vai subir meio ponto, 0,25, 1 ponto, 0,75, ou se ela vai cair, eles decidem lá. Essa decisão é tomada estritamente sobre bases ideológicas, tá? Por quê? Porque eles imaginam determinada taxa de juros, que deve ser a boa, né? Para aquilo que eles entendem que eles querem, colocam a taxa lá para que os objetivos que eles têm na cabeça deles sejam atingidos. E aí, eu posso até concordar com a Fatorelli, é mentira. Por quê? Porque se baseia em boletim Focus, que se baseia no mercado. Então eles vão usar a taxa de juros para defender os seus interesses econômicos e vão colocar lá na ata da reunião do Copom um monte de questões supostamente técnicas que servem para referendar a ideologia deles.
Mas o ponto que eu tô falando não é esse, gente. Eu expliquei no meu vídeo, que ela deve ter assistido, porque ela respondeu. Expliquei lá atrás, há 5, 6 anos atrás. Eu já cansei de explicar isso e vou explicar de novo, tá? A decisão de se a taxa vai ser 15 ou vai ser 12 pode ser baseada numa mentira, é uma questão política. E é isso que o Copom faz. Ele decide se vai ser 15 ou se vai ser 12. Tá? Mas não é isso que eu estou perguntando. Não é isso que eu estou perguntando. Uma vez que o Copom decidiu que a taxa vai ser 12, como que ele faz para efetivamente a taxa praticada no mercado interbancário de reserva seja os 12 que ele quer que seja? Isso é outra coisa. Uma coisa é decidir que é 12. Isso pode ser baseado em mentira, a decisão de ser 12 e não 10. Agora, a minha questão, que é absolutamente elementar, é: tudo bem, se decidiu 12, ou se decidiu 15, ou se decidiu 10, como que a gente faz agora para que seja praticado aquilo que a gente decidiu? Ora, gente, isso é o mais básico, é o mais elementar possível da dinâmica da dívida pública. Porque o Banco Central utiliza a dívida pública para botar essa taxa em 10 ou em 12. Se o Banco Central ele quer aumentar a taxa de juros, ele precisa retirar moeda de circulação do mercado interbancário de reservas. Como é que o Banco Central retira moeda? Vocês estão entendendo a mecânica, gente? O Banco Central quer elevar os juros, porque ele decidiu que de 12 vai subir para 15. Lá na mentira da decisão do Copom. Tá? Vamos supor aqui, era 12 e o Banco Central quer 15. Como é que o Banco Central eleva a taxa de juros? Ora, é lei de mercado, ele tem que pegar a moeda existente no mercado interbancário de reservas e tirar um pouco de moeda de lá. Pouco quanto, Humberto? Ele vai tirando até a taxa de juros chegar aonde ele quer. Porque conforme ele for tirando moeda do mercado interbancário de reservas, o preço a prazo dessa moeda vai subindo. Então ele vai tirando, isso é feito todo dia, através de operações compromissadas, que basicamente é uma compra e venda de título. Então, todo dia o Banco Central faz dezenas, centenas dessas operações. Para quê? Para retirando liquidez, tirando moeda do mercado de reservas, a fim de ir subindo a taxa de juros até onde ele quer. E, gente, como é que o Banco Central faz para tirar dinheiro deste mercado? Moeda, melhor dizendo, deste mercado. O Banco Central vende títulos de dívida pública. Por quê? Porque para comprar esses títulos de dívida pública, né, os agentes financeiros gastam o quê? Moeda. Ou seja, eles tiram moeda que está em circulação. Essa moeda, né, vai para o Banco Central, a princípio, ela é destruída, mas é um outro papo. Enfim, ela vai para o Banco Central e o Banco Central bota no mercado um papel de dívida pública, que não é moeda, que não liquida transações, que não pode ser negociada no mercado interbancário de reservas. Tá entendendo? Então o governo aumenta a dívida pública, o Banco Central aumenta a dívida pública para fazer política monetária e botar lá a taxa de juros nos 15 que eles querem. Se o Banco Central quer diminuir a taxa de juros, o que ele faz? Ele faz um movimento inverso, gente. Ele vai no mercado e compra títulos públicos que estão em poder do mercado. Ou seja, ele bota moeda no mercado em troca desses papéis de títulos públicos que estão no mercado. Ou seja, ele aumenta a oferta de moeda e assim ele derruba o preço a prazo dessa moeda. Estão entendendo? Gente, por isso que eu me irritei tanto. Vocês entendem? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou aqui na maior boa-fé do mundo, tentando ficar o mais calmo do mundo, porque como que um grupo que estuda a dívida pública há 25 anos não sabe disso que eu acabei de explicar? Vocês entendem como, gente? A minha pergunta para a Fatorelli, eu fui naquilo que é o mais básico, o mais elementar possível. No entanto, ela está lá, ela está vendo um volume enorme de compromissadas, ela está lá criticando o volume enorme de compromissadas, ela está criticando os depósitos remunerados dos bancos. Tudo isso o Banco Central faz para quê? Para tirar a moeda de circulação e assim elevar a taxa de juros até o patamar que ele quer. Estão entendendo? O nome disso é política monetária. O que a Auditoria Cidadã faz, tá?
É criminalizar a política monetária. E por que eu sou contra? Porque se auditar, gente... Veja, o maior problema, tudo isso eu já falei 1 milhão de vezes, eu tô aqui repetindo pela milionésima vez. O problema todo do gráfico de pizza lá da CD é a fatia consumida pelo serviço da dívida em função da taxa de juros. Nossa taxa de juros é muito alta, obriga um serviço muito grande, um esforço fiscal muito grande para carregar. Então a gente tem que ser inimigo da taxa de juros, tá? A gente tem que ser inimigo da taxa de juros. Quando eu mostrei o gráfico do Lula de pizza e o gráfico de pizza do Paulo Guedes, do Bolsonaro, eu não queria dizer que o Lula é mais amigo dos banqueiros do que o Paulo Guedes. Eu queria mostrar que juros menores, como na época do Paulo Guedes, fazem com que a fatia gasta com juros seja menor. Então a gente tem que combater os juros altos. Só que é aquela coisa, gente. Prêmio de risco, tá? É aquilo que é oferecido ao portador do título público, a quem vai comprar a nossa dívida. Se você está auditando a dívida, qual a consequência lógica que o mercado entende a respeito dessa dívida? Que essa dívida está ameaçada, que essa dívida pode ser cancelada, que essa dívida pode ser considerada fraudulenta. Ora, como é que eu vou comprar um papel que amanhã ou depois pode ser cancelado por uma auditoria? Eu só vou comprar esse papel se a taxa de juros for maior e compensar esse risco, gente. Então, a partir do momento que eu começo um processo de auditoria, instantaneamente os juros vão ter que subir. E aí o serviço da dívida vai ficar mais pesado ainda. Quem paga os juros vai ter que pagar mais, os banqueiros vão ganhar mais. Já pensou se a banca resolve lá no Congresso, já que eles controlam os deputados, aceitar essa porcaria? Beleza, vamos auditar. Já pensou se os banqueiros fazem isso? Eles podem fazer. E aí nós vamos pagar 50% de taxa de juros. Entende? E aí a economia vai colapsar. E quem vai sofrer são os pobres. Então, assim, é desgastante demais, gente. É desgastante demais. Você debater sobre um assunto com um grupo que se propõe a discutir um assunto que não faz a menor ideia do que está discutindo. Então, quando eu disse, gente, que a Fatorelli não está nem errada, é porque ela não está nem errada. Ela sequer está discutindo o assunto. Agora, é aterrorizante pensar que um grupo estuda um assunto há 25 anos, faz palestra no Congresso, vende curso, de um assunto que eles não conhecem. Isso que é chocante. É bizarramente chocante. Tem um monte de outras críticas. Um monte, mas essa que eu quis centrar esse vídeo é só para demonstrar essa ignorância atroz. Tem vários outros problemas. Eu só queria mostrar esse ponto. Porque ela demonstrou cabalmente o meu ponto. Eles não conhecem a auditoria da dívida. Melhor, a auditoria eles conhecem, é o que eles querem. Eles não conhecem o sistema da dívida. A auditoria cidadã da dívida não conhece o sistema da dívida. Não sabe para que ele serve. Não sabe o que ele faz na economia capitalista. Entende? É isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Tá? Eu vou encerrar porque daqui para frente é só para baixo. É só ladeira abaixo. E como eu disse, eu não quero que xinguem a Fatorelli. O problema não é vender curso. O problema é vender curso de um assunto que não conhece. Tá? E a Fatorelli é uma mulher idosa que a gente tem que respeitar. O que a gente tem que fazer é desconstruir essa ideia estapafúrdia, que não tem pé nem cabeça, baseada numa ignorância atroz a respeito do que é a política fiscal monetária, do que é o sistema da dívida pública. Tá bom, gente? É isso, tá? Obrigado por quem chegou aqui até o final. Tá? Colaborem aqui com o canal, porque sempre que eu toco nesse assunto eu perco inscritos, porque a galera fica puta, sabe? Se sente ofendida, começa a dizer, aquele papo de união, de não sei o que. Eu não quero desunião, não é isso. Mas o meu dever, ainda mais quando o assunto é o meu objeto de estudo, é desmistificar um grupo que está mistificando o assunto que eu estou procurando explicar. É meu dever. Então eu perco apoiador, eu perco financiamento, eu ganho hate, assim. Então quem apoia
entendeu aqui meus argumentos e por que da minha preocupação, tá? E que quer ajudar no canal, por favor, ajude o canal, tá? Querem curso sobre isso? Eu vou tentar fazer, mas eu já digo aqui, tem de graça no meu canal, nas playlists lá, não precisa pagar R$600 nem R$300, tá? Tem lá nas minhas playlists. Tem lá as aulas, tem a indicação dos textos, tá? E é isso, tá? Beijo pra vocês, deixem um like, ajudem nos comentários, confiram se estão inscritos aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.